Olá, concurseiros de plantão! Voltamos aqui então para o nosso curso, ok? Para o nosso módulo de resolução de exercícios. E entrando aqui nos tipos de auditoria, eu gostaria de trazer para os senhores dois conceitos que vira e mexe têm sido cobrados em provas de concursos públicos. Claro, isso é um curso de resolução de exercícios, mas eu vou aproveitar para poder introduzir alguns conceitos adicionais necessários para vocês, assim como eu vou aproveitar também os próprios exercícios para trazer novos conceitos. Tá tranquilo? O primeiro conceito que eu vou trabalhar aqui com vocês é o de testes de observância. O que são os testes de observância? Os testes de observância são testes que objetivam confirmar se os sistemas de controle estabelecidos pelo auditado estão funcionando adequadamente. Vejam que quando nós falamos de teste de observância, a nossa preocupação específica está em sabermos se os controles aqui, estabelecidos pelo auditado estão funcionando adequadamente. Existe ainda a ideia de um teste de conformidade. O teste de conformidade ele não pode ser confundido com o teste de observância. Veja que o objetivo do teste de observância é ver, olha, o controle está funcionando adequadamente? O controle funcionando adequadamente, certo. O que o teste de conformidade vai nos trazer? O teste de conformidade seria aquela brincadeira de você falar cara a crachá. É a verificação realmente se o que está acontecendo é o que deveria efetivamente estar acontecendo naquele momento. Isso seria um teste de conformidade. Se realmente uma contratação que você está fazendo na administração pública está sendo feita conforme ela deveria ser realizada. E o que seria o teste substantivo? A ideia de um teste substantivo é você saber efetivamente se você está tendo uma adequada eficácia, uma adequada suficiência, uma exatidão de validade daquilo que você está produzindo, daquilo que você está controlando, em relação ao atendimento de tudo aquilo para o seu negócio. Ou seja, se realmente o que está sendo executado na minha organização, se realmente aquele controle, inclusive, que eu estou trabalhando na minha organização, está atendendo a necessidade do negócio. Então você vai ver que a ideia de um teste substantivo, ele vai trabalhar como, por exemplo, em graus, ele vai trabalhar como, por exemplo, em percentuais, a ideia de atendimento. E se você tiver na verdade, o atendimento às necessidades do negócio com os controles e com os achados de auditoria que você tem de forma bem alta, está realmente já atendendo, talvez de forma suficiente aquilo que precise, eu não vou precisar ter testes substantivos tão bem aprimorados assim. Olha essa questão para poder saber especificamente do que eu estou falando. Uma questão do Tribunal de Contas do Estado do Goiás, Analista de Controle Externo, Tecnologia da Informação de 2009. Vejam que essa questão nos pergunta. Lembre-se do pause. Quando os procedimentos de controle são adequados e aplicados de forma apropriada e consistente pela organização, os testes de auditoria. Ou seja, veja que o avaliador nos pergunta sobre forma apropriada e consistente. Quando eu falo de forma apropriada, isso me traz o quê? Uma ideia de subjetividade. A ideia de subjetividade, para você extrair a ideia de suficiência, basicamente sim, de níveis de eficácia que você tem de atendimento, afinal de contas, ao negócio, sim. Então, basicamente, o que eu precisaria me preocupar? Eu precisaria me preocupar em algum momento com a ideia do cara crachá, que seria realmente o teste de conformidade? Não, senhores. Se eu estivesse me preocupando com o teste de conformidade, ele me diria que, na verdade, os procedimentos de controle estão sendo executados para que eu verifique exatamente se aquilo que deveria ser executado está sendo executado conforme deveria. Vamos colocar algo do gênero? Tudo bem? Isso seria a ideia de conformidade. O que nos traz, então, a necessidade de, nesse exato momento, já dizer que a letra A não está correta, a letra B não está correta, a letra C não está correta. Nenhuma das três letras é a nossa na verdade, o nosso gabarito. Porque, na verdade, eu procuro pelo quê? Pela ideia de substantividade. Eu procuro pela ideia de testes substantivos. Vamos lá. Se ele está sendo executado de forma, então, apropriada e consistente,
vocês vão me dizer o seguinte: eu preciso, nesse momento, aprimorar, colocar testes substantivos de forma, vamos colocar assim, exacerbada dentro da minha organização? Não preciso. O que eu preciso ter desses testes substantivos? Eu posso trabalhar basicamente com testes substantivos mais limitados, porque, afinal de contas, já existe aqui uma suficiência sendo trabalhada em cima desses controles. Já existe uma suficiência encontrada sobre esses controles. Perfeito, senhores? Por isso, inclusive, que a letra E também está errada. Eles não precisam ser significativos nesse momento. Nosso gabarito oficial é realmente a letra D. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, eu apresento sempre, no próximo slide, o nosso gabarito oficial. Mas isso, por favor, não é para poder trazer a ideia dos senhores de ficarem verificando o gabarito no próximo slide. Vocês vão atrapalhar, inclusive, toda a logística que nós temos aqui, né? A ideia, vamos colocar assim, didática, que eu preciso trabalhar com vocês em relação ao assunto, beleza? Vamos para um próximo exercício. Esse exercício é, na verdade, um exercício conceitual, simplesmente para poder apresentar para vocês, afinal de contas, quais que são, vamos colocar assim, os tipos de controle interno, a classificação de controle interno que você pode encontrar dentro do setor público. E o exercício nos questiona do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, analista de controle externo, coordenadoria de informática. O controle interno, exercido em todos os níveis das entidades do setor público, é classificado nas seguintes categorias. Normativo, gerencial e estratégico, vocês vão ver que o controle interno não traz essa ideia de controle estratégico, não traz a ideia, vamos colocar assim, na administração pública, de níveis estratégicos de uma organização, que seriam basicamente operacional, tático e estratégico. Então, automaticamente, nós tiramos a C, a D e a E daqui do caminho. A gente vai ver que quando você fala em gerencial, em qualquer tipo de abordagem que você estiver trabalhando, você vai falar mais especificamente sobre o nível tático. É um controle tático, na verdade, que estaria sendo realizado. Quando a gente fala de controle interno, não existe essa nomenclatura dentro da nossa área conceitual sobre o assunto. E você vai ver que encontramos aqui, então, a letra A como a nossa resposta correta. Basicamente, conforme eu estou falando para vocês, esse é um exercício para conhecimento adicional. É um exercício que nos traz, na verdade, aquela ideia de, poxa, eu preciso de um conceito adicional no meu material. Esse exercício entra para isso. Claramente, senhores, eu vou falar o seguinte. Meu objetivo aqui não é, de forma alguma, exaurir, tudo bem? Estressar vocês de conceitos no que diz respeito à parte de auditoria. Ok? Mas sim trazer para vocês o que pode, vamos colocar, ser cobrado de uma prova de auditoria de tecnologia da informação. Vamos seguir para alguns conceitos que nós já trabalhamos aqui, inclusive no que diz respeito ao nosso módulo teórico, aos nossos 2 módulos teóricos. Primeiro ponto. Auditoria de tecnologia da informação, nós devemos lembrar basicamente que uma auditoria de tecnologia da informação em nada muda uma auditoria como ela deveria ser realizada quando eu falo de processos de auditoria. O que a auditoria de TI vai nos trazer é a seguinte visão. Antigamente, o que nós tínhamos em papel, aquilo que o seu auditor tinha que ler em papel, aquilo que você, inclusive como futuro auditor, se for o caso do concurso público que você estiver prestando, lia em papel anteriormente, atualmente o que ele vai fazer o quê? Atualmente isso vai estar em meio digital, isso vai estar armazenado de forma eletrônica, isso vai estar sendo trabalhado dentro do seu computador. Ok? Ou seja, em nada muda o que você tinha anteriormente. Mas agora, por estar dentro do computador, nós teremos de trabalhar com técnicas adicionais, ferramentas adicionais, métodos adicionais a serem apresentados e por aí vai. Se não tiver esses métodos adicionais, para que, afinal de contas, eu estaria acessando os documentos em forma eletrônica para realizar aquela auditoria? Certinho? Outro ponto, quando a gente fala de uma auditoria de tecnologia da informação, é que nossa auditoria de tecnologia da informação ela tem uma dupla função. E essa dupla função diz respeito a, primeiro ponto, automatizar o processo de auditoria das informações que agora estão, afinal de contas, de forma eletrônica, e para auditar o próprio computador. A ideia que Muniana nos traz aqui de auditar o próprio computador,
aqui, ó, auditar o próprio computador, é na verdade uma ideia bem interessante, porque você não vai se preocupar em simplesmente sentar e auditar o seu computador de uma forma, vamos colocar assim, simplória, como ele coloca aqui. Mas sim a ideia que você tem de auditar o seu sistema de informação, de auditar a sua segurança da informação, de auditar como os dados estão armazenados, afinal de contas, na sua organização. Isso seria a ideia realmente de auditar o próprio computador. Ou seja, tenho que ter em mente, quando eu falo em auditoria de TI, que eu audito, afinal de contas, o computador, audito a tecnologia da informação da minha organização, audito o sistema de informação da minha organização, mas também audito o quê? Exatamente, audito também tudo aquilo que diz respeito a controles da própria organização, tudo bem, a critérios utilizados da própria organização, a normas da própria organização, que não estejam relacionados simplesmente à tecnologia da informação. Perfeito? Serve como o quê? Uma ferramenta, um apoio, um pé de cabra, vamos colocar assim, para o nosso auditor. Outro ponto, quando a gente olha para a auditoria de tecnologia da informação, nós devemos ter em mente sempre que existem duas formações que nós podemos ter de um auditor de tecnologia da informação. A primeira formação que nós temos é aquele rapaz que vem, afinal de contas, da auditoria propriamente dito e precisa calcar todo o seu conhecimento de tecnologia da informação para que ele consiga evoluir, afinal de contas, dentro da auditoria com o uso de tecnologia da informação. E temos também o que? Aquele rapaz que vem da tecnologia da informação e que precisa aprender a auditoria de TI. Esse tipo de auditor, os dois tipos de auditor, são conhecidos e são formações, vamos colocar assim, muito bem-vindas dentro da auditoria de TI. Falando sobre a auditoria de tecnologia da informação, gente, esses objetivos aqui são dívidas. Os objetivos de auditoria de TI são melhorar a eficiência e reduzir os custos, basicamente por você estar trabalhando com processos otimizados, vamos colocar assim, por meios computacionais, melhorar a qualidade do trabalho de auditoria, reduzindo assim os níveis de risco de uma auditoria, atender às expectativas dos clientes que esperam de seus auditores o mesmo grau de automatização que utilizam em seu próprio negócio, preparar-se para a globalização dos negócios, que vem exigindo uma globalização dos auditores, e manter-se entre as maiores e mais reconhecidas pelo mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui, senhores, em um exercício muito interessante da VUNESP, inclusive um dos poucos exercícios que nós temos dessa banca, mas é um exercício muito bacana, que nós já trabalhamos, inclusive, vamos trabalhar aqui com alguns conceitos já revisados agora no início do nosso módulo, e que eu vou, inclusive, buscar alguns conceitos adicionais que nós já trabalhamos nos módulos anteriores, necessários para a resolução da questão. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, agente de fiscalização financeira, sistema, gestão de projetos e governança de TI. Considerando as definições apresentadas na literatura a respeito da auditoria de sistemas, é correto afirmar que a auditoria de sistemas de informação, letra E, começar de baixo para cima, tá? Somente deve ser feita uma vez a cada 2 anos. Primeiro ponto, quando nós falamos de uma auditoria de sistemas de informação, quando nós falamos de uma auditoria de tecnologia da informação, não existe um período específico no qual ela precisa ser realizada. Existe, claro, um planejamento de auditorias, que pode ser colocado, inclusive, dentro de um programa de auditoria, para que elas sejam executadas dentro de períodos esperados, mas não existe uma fixação em norma ou algo do gênero, falando para você, olha, a sua auditoria de sistemas de informação, ela somente vai poder ser realizada, vamos colocar assim, a cada 2 anos. Não, de forma alguma. Letra E está errada. Letra D. Não se importa com o tipo de controles existentes nos sistemas de informação. Pelo contrário, quando nós falamos, na verdade, em auditoria de sistemas de informação, nós devemos lembrar que nada da parte conceitual de uma auditoria muda quando a gente fala de auditoria de sistemas de informação, auditoria de tecnologia da informação. Então, o que nós vamos ter aqui, na verdade? Quando a gente fala em uma auditoria de sistemas de informação, nós falamos, então, de quê? De técnicas, ferramentas, procedimentos e por aí vai, que são utilizados para que eu consiga executar a minha fiscalização em sistemas de informação. Não é isso? Exatamente, né, gente? E essa fiscalização em sistemas de informação é aquilo que vai trazer concretude, vai trazer eficiência, afinal de contas, aos meus controles
em sistemas de informação. Então, afirmar que não se importa uma auditoria com o tipo de controle existente é falho. Por quê? Porque, basicamente, eu preciso saber qual o tipo do controle existente que eu tenho para que lá em cima eu consiga realizar uma auditoria adequada para atender, afinal de contas, aquele controle que está sendo fiscalizado. Perfeito, senhores? Letra D também está errada. Letra C. Não pode ser feita por profissionais externos à empresa proprietária dos sistemas. Nós vamos ver que isso aqui está errado também, porque existe, na verdade, o conceito básico de auditoria, quando nós falamos em níveis de independência, inclusive do seu auditor, de auditoria interna e de auditoria externa. O que vai diferenciar? A auditoria interna vai ser realizada dentro de um sistema de informação, dentro da sua tecnologia da informação, por um auditor que faça parte do órgão. Isso não nos leva a crer que esse auditor não tem independência. Ele tem independência mínima da área que está sendo auditada para que ele não se sinta o quê? Coibido a fazer uma auditoria viciada, uma auditoria que possa ser anulada futuramente. Ok, senhores? Tranquilo? A auditoria externa, ela é trabalhada então por quem? A auditoria externa vai ser trabalhada, na verdade, por um profissional chamado de fora, um profissional que vai vir de uma outra organização, ou então dentro da administração pública, um auditor propriamente dito de um órgão de controle externo, para realizar aquela auditoria dentro daquele outro órgão, daquela outra instituição da administração pública. Tudo bem, gente? Ou seja, nós podemos ter, então, profissionais externos realizando auditoria de sistemas dentro de outras organizações? Podemos sim, senhor. E o que torna a letra C errada também. Letra B. Não abrange os sistemas de banco de dados da empresa. Nós veremos, inclusive, que quando a gente vai falar em auditoria de sistemas de informação, propriamente dito, nós possuímos, posso falar assim, no mínimo, 4 tipos de controles que são específicos para a parte de dados da sua organização. Então, que não vai abranger os sistemas de banco de dados da sua empresa é falso isso. Nós veremos esses controles em exercícios futuros, mas dizem respeito desde a parte de preparação dos dados para entrada em um sistema, até o momento em que você tem um armazenamento, inclusive, desses dados na sua organização, e o momento que você tem, na verdade, a emissão de relatórios, as consultas sendo feitas em cima desses dados. Ok, senhores? O que traz para a gente, então, a letra A como gabarito oficial e como resposta correta, onde ele afirma para a gente que uma auditoria de sistema de informação pode ser feita por profissionais internos à empresa proprietária dos sistemas. Isso aqui sem problema algum, e vocês devem lembrar que isso aqui é feita por quem? Pelo nosso auditor interno, senhores. Vamos para um próximo exercício? Se vocês tiveram dificuldades, senhores, para poder entender os conceitos que foram trabalhados no exercício anterior, ok? Nesse exercício aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 2015, eu solicito a você que vá para os módulos teóricos. Tudo bem? Mesmo que, vamos colocar assim, eu esteja apresentando conceitos e mais conceitos aqui dentro, se você se perdeu nos conceitos, algum dos conceitos ficou um pouco vago para o seu entendimento propriamente dito, não da apresentação, tá ok? Que eu estou apresentando o conceito de forma bem completa, mas você ficou, vamos colocar assim, perdido mesmo no que foi discutido, no que foi apresentado, eu lhe indico, rapaz, volte lá nos 2 módulos teóricos, que eles vão ser de suma importância para você nesse exato momento. Tudo bem, senhores? Vamos para mais um exercício do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, para o cargo de Analista de Controle Externo, Tecnologia da Informação de 2012, a banca FEM-PERJ. O que eu chamo a atenção sobre essas bancas mais locais? As bancas mais locais, elas chamam muito, vamos colocar assim, a parte conceitual do pessoal que trabalha na FCC. Isso é um comportamento esperado da Fundatec, é um comportamento esperado de bancas como Vunesp, como FEM, PRJ, tá ok? Porque, na verdade, eles querem trabalhar com conteúdo mais maduro, é claro, mas eles se responsabilizam muito por concursos mais locais, concursos de prefeituras e por aí vai. Automaticamente, eles acabam fazendo o quê? Poxa, o concurso é da prefeitura, eu tenho uma responsabilidade bacana sobre o concurso, mas eu preciso trazer um conteúdo mais maduro. O que eu vou fazer? Corro atrás de bancas como o FCC, que realiza concurso a rodo no Brasil inteiro, para saber como que a FCC tem cobrado conteúdo.
Ok? Você consegue detectar isso claramente quando você pega um exercício. Então vocês vão ver que esse exercício agora parece muito com o exercício do FCC. Deem uma olhadinha. Uma auditoria de TI deve estar atenta. Vamos começar de baixo para cima novamente, senhores? Vamos começar da letra E? Ok, vem comigo então. Ao uso de técnicas de auditoria assistidas por computador, pois essa decisão só pode ser tomada na fase de planejamento e não no decorrer dos exames. Veremos aqui que é bem interessante que o uso de técnicas de auditoria assistidas por computador, as chamadas aqui, senhores, que a gente vai dar uma olhada de forma mais aprimorada nelas logo adiante, TAACs, na verdade, o uso dessas técnicas pode vir sim em um planejamento prévio de auditoria, que é algo obrigatório, mas que a decisão sobre o uso delas pode acontecer inclusive quando? Pode acontecer inclusive no momento que você estiver executando a sua auditoria. Exatamente, se você está executando a sua auditoria e chega a uma conclusão, olha, eu preciso, nesse momento, jogar aqui no meio da minha auditoria com uma técnica de auditoria assistida por computador específica, como um test desk, como um ETF, como rastreamento e mapeamento, ou algo do gênero, você pode trabalhar com ela, desde que você não fuja o quê? Ao objetivo daquela auditoria. Ok, senhores? Ou seja, letra E está errada. Letra D. A terceirização de serviços de TI que não pode ser utilizada em atividades meio da instituição. Bem, quando a gente vai trabalhar com uma auditoria de TI, eu tenho de estar atento sim à terceirização de serviços de TI? Sim, inclusive nós vamos ver que é uma das modalidades que nós temos a própria auditoria de tecnologia da informação, que diz respeito não só à parte da terceirização, mas de forma um pouco mais abrangente, até mesmo a fiscalização dos contratos que deram, afinal de contas, abertura para que essa terceirização de serviço de TI ocorresse no seu órgão. Mas dali em diante o avaliador começa a falar que não pode ser utilizada em atividades meio da instituição. Nós veremos, na verdade, que uma terceirização de serviços de tecnologia da informação, não que ela não possa ser feita, mas é chato quando ela é mal feita, palavras do próprio TCU, certo? E mais do que isso, se você terceiriza, na verdade, uma atividade fim de um órgão, aí é o problema que você começa a ter. Assim, no momento que você terceiriza e contrata, na verdade, pessoas para realizarem o quê? Papéis de gestores dentro daquele órgão, incluindo o quê? A gestão de segurança da informação. Esse item ainda está errado pelo fato de falar para você sobre uma atividade meio da instituição. Por exemplo, você vai trabalhar em um órgão que a atividade fim dele é o quê? É cuidar da saúde do Brasil. Certo? Vamos colocar assim, esse órgão seria basicamente o Ministério da Saúde. Você não poderia contratar de forma alguma o desenvolvimento de sistemas para o Ministério da Saúde? Posso, professor? Posso sim. Automaticamente, então, senhores, essa letra D está errada. Ficou claro em quais pontos que esse item está errado? Vamos para o próximo item, então. Letra C. Precisa estar atento ao planejamento orçamentário de tecnologia da informação? Precisa sim, mas vamos ver a continuidade do item, que deverá acompanhar a execução do planejamento institucional, não podendo haver ajustes em decorrência de variações no suprimento orçamentário ou de mudanças nas demandas. O que ele está falando aqui basicamente é sobre seu alinhamento orçamentário. O alinhamento orçamentário que deve ocorrer sim entre a área de tecnologia da informação e o planejamento institucional. Quando a gente fala do planejamento institucional, eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho tanto, afinal de contas, de orçamento para poder gastar com tecnologia da informação. Ou seja, o planejamento orçamentário deve acompanhar a execução do planejamento institucional? Sim. Mas dali em diante ele nega o item a partir do momento que ele diz para a gente que não poderá haver ajustes em decorrência de variações no suprimento orçamentário ou de mudanças das demandas. Ok, senhores? A letra C aqui, ó, está errada por conta desse finalzinho dele aqui, ó. Não podendo haver, né? O não está errado. Na verdade, pode haver sim esses ajustes em decorrência de variações no suprimento orçamentário ou de mudanças nas demandas. Senhores, letra B. Deve estar atenta ao processo de gerenciamento de mudanças para garantir que, depois de um incidente imprevisível, os serviços de TI possam ser restaurados dentro dos limites de tempo pré-estabelecidos. Bem, quem é que faz para você, buscando lá do ITIL, a recuperação desse serviço,
certo? Quando ele cai, na verdade, quando um serviço simplesmente é perdido ao seu funcionamento específico, quem é que faz essa recuperação, essa restauração no mais rápido possível, né? Na verdade, dentro de tempos, inclusive, de limites de tempo pré-estabelecidos? Não seria aqui um esquema chamado gerenciamento de incidentes? Certo? Por isso o item está errado. Ok? Joia. O que nos sobra novamente é a letra A. Só que vamos lá. Por que a letra A está correta, professor? Um acordo de nível de serviço, senhores, ele vai nos trazer, na verdade, um corpo normativo. Ele vai trazer uma característica normativa para a minha organização. Automaticamente seria um critério a ser utilizado dentro do quê? Um critério a ser utilizado em auditorias de tecnologia da informação. Nós veremos então com o SLA, ele vai trazer informações como, olha, em quanto tempo eu tenho que, afinal de contas, recuperar um sistema, em quanto tempo, afinal de contas, eu preciso atender a uma demanda que foi aberta pelo meu cliente, o que, afinal de contas, o meu cliente precisa me disponibilizar, me fornecer para que eu consiga realizar a prestação desse serviço e por aí vai. Quando a gente fala em parâmetros acordados de entrega de serviços, a área de tecnologia da informação deverá obrigatoriamente, inclusive, estar o quê? Adequada, senhores, estruturada para que essa SLA seja atendida. Tá bom? Quem já estudou, inclusive, fiscalização em contratos de TI aqui comigo, sabe o quanto que esse SLA é importante para uma contratação. O importante para a gente aqui é levar em consideração que essa auditoria de TI tem que estar, vamos colocar assim, preocupada, atenta, afinal de contas, aos parâmetros acordados de entrega de serviços? Sim, porque em auditorias a serem realizadas na tecnologia da informação, vai ser verificado se, afinal de contas, a TI está estruturada para atender a esses quesitos que a SLA pede. Perfeito, senhores? Exercício bem bacana, traz diversos conceitos muito interessantes para nós. E aquele exercício que eu digo assim, é um exercício que você tem que utilizar obrigatoriamente para revisão no decorrer das semanas que antecedem a sua prova. Um exercício agora do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, para o cargo de analista de controle externo, tecnologia da informação, um exercício de 2014 aqui, senhores. Em uma auditoria de contratos firmados pela área de TI, o auditor registrou achados de auditoria, os quais são: senhores, achados de auditoria por definição do próprio TCU, qualquer fato significativo, digno de relato pelo auditor, constituído de 4 atributos: situação encontrada, critério, causa e efeito, ou seja, a situação fática, o critério que for utilizado basicamente para que nós consigamos executar a auditoria, a causa daquilo ali, entendeu, do que foi encontrada, e o efeito. Tudo bem? Isso é um achado de auditoria. Ele vai decorrer do que, senhores? Vai decorrer basicamente da comparação da situação encontrada com o critério e deve ser devidamente comprovado por evidências juntadas ao relatório. O achado pode ser negativo? Pode. O achado pode ser positivo? Pode também. Quando que ele é negativo? Quando ele traz algum tipo de impropriedade, algum tipo de irregularidade. Quando ele é positivo? Quando ele aponta boas práticas de gestão. Olhando essa definição que eu acabei de trazer para vocês, um achado de auditoria pode ser conceituado como fatos sobre os contratos apontados pelo auditor como aqueles que devem ser considerados na auditoria, com avaliação corroborada entre auditado e auditor. Alguns vão falar, professor, poderia ser. Ele só não poderia continuar de forma completa, até mesmo pela definição, porque faltam alguns tópicos aqui para deixar essa definição completa, com avaliação aqui, ó, corroborada entre auditado e auditor. O auditado não faz parte da documentação dos achados de auditoria. O papel do auditado aqui é diferente. O auditado vai ter que receber o auditor, vai ter que trazer, afinal de contas, as situações encontradas para ele, vai ter que trazer as documentações que são necessárias, trazer as documentações pedidas pelo auditor, mas não, nesse momento, ajudar o auditor a escrever os achados de auditoria. Isso é papel do auditor. Letra B. Padrões de trabalhos determinados no Manual Técnico de Auditoria,
utilizado por todo auditor interno, operacional e externo operacional. Isso aqui é a definição de padrões de trabalho propriamente dito, tudo bem, senhores? Ou carta de trabalho, vamos colocar assim, que é trabalhado como o quê? Poxa, o que o meu auditor vai ter que realizar dentro de uma auditoria? O que é esperado? Letra B também está errada. Letra C. Fatos não relacionados com o escopo da auditoria. Opa, espera aí, não relacionados? De forma alguma. São fatos relacionados com o escopo da auditoria, que podem ser de interesse da entidade em futuros trabalhos de auditoria interna. Também, uma coisa que a gente vai ver que tem que interessante aqui, apesar da letra C estar errada, é esse complemento aqui, ó, do finalzinho, onde ele apresenta para a gente que achados de auditoria podem ser de interesses para auditorias futuras. Podem ser? Podem ser sim. Vocês vão ver que é isso bem interessante, porque, na verdade, existe, inclusive, lá dentro dos padrões comportamentais esperados do auditor, que ele, na verdade, te traga o quê? Olha, rapaz, você tem que considerar achados de auditoria já trabalhados, até mesmo documentações de auditoria trabalhadas anteriormente ao realizar uma auditoria sua atual, seja auditoria interna ou externa. Perfeito, senhores? Letra D. Fatos relevantes para sustentar as conclusões da auditoria, os quais devem ser devidamente evidenciados. Vamos ver aqui, gente, que isso aqui é o nosso gabarito. Realmente, se você for olhar, os achados de auditoria são realmente fatos relevantes para sustentar as conclusões da auditoria, os quais devem ser devidamente evidenciados. Letra E. Pareceres do auditor, emitidos ao final dos trabalhos de auditoria ou constantes em relatórios intermediários de andamento dos trabalhos. Poderia ser, em algum momento, algum tipo de parecer do auditor? Poderia. Não vou negar, poderia sim. Mas não é o nosso gabarito. Ok, senhores? Ou seja, nosso gabarito correto é a letra D, por ser, inclusive, a resposta mais correta. Tudo bem? Uma coisa que deixa essa letra E, inclusive, um pouquinho mais errada é quando ele fala sobre emitir ao final dos trabalhos. Os achados de auditorias não são emitidos somente ao final dos trabalhos. Ok, senhores? Vou parando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto para a gente entrar na parte de código de ética e padrões. Um grande abraço. Até já.